Estou aqui meditando no livro de Tito, a tarefa que ele teve em Creta, né, irmãos? Creta era uma ilha situada ao sul da Grécia e Tito foi mandado por Paulo para uma missão nessa ilha. E Paulo fala na carta a Tito, capítulo 1, a razão de tê-lo deixado em Creta, Tito, foi para que você pusesse em ordem. Olha só que forte isso. Pôr ordem, colocar ordem no que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Vejam que Tito estava sob a liderança de Paulo, em total submissão ao apóstolo. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. E esses filhos aí eu entendo que eles também podem tipologicamente ser os filhos espirituais, o rebanho, colocado aí sob a tipologia da igreja de Filadélfia. Quer dizer, um rebanho que realmente entende a palavra de Deus e obedece, é submisso. Não pode ser acusado de libertinagem ou de insubmissão esse rebanho. E nesse primeiro semestre de 2018 veio à tona muito isso na nossa obra física: libertinagem e insubmissão. Então essa palavra ela tá me confirmando muita coisa agora, fazendo um balanço aqui de todo esse primeiro semestre. Amém, amados? E Paulo continua para Tito na carta: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, que é o que a gente vê muito hoje, né, amados? Essa avidez, essa cobiça por lucro, por riquezas materiais vindas da parte da igreja, quer dizer, a própria igreja sustentando aí bispos e ministros no geral, não só da palavra, mas também do louvor. E ao contrário disso, Paulo fala para Tito: é necessário que o bispo, o líder, o presbítero seja hospitaleiro, o pastor, né? A mesma coisa, tudo se refere à liderança espiritual. Amigo do bem, sensato, justo, consagrado. É preciso que ele tenha domínio próprio. Encorajar outros pela sã doutrina. É necessário que ele seja capaz de encorajar os outros e de refutar os que se opõem a ela, ou seja, se impor, né, amados? Não ficar com medo de ser odiado, da igreja ficar vazia, de perder membros, de rebanho rebelde sair falando mal. Não pode ficar com medo disso. Tem que se manter firme na sã doutrina, irrefutável, como Paulo diz aqui a Tito. E eu vou ler até o versículo 16, eu estou no 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É interessante como Paulo fala muito sobre esse grupo, né, da circuncisão, os que se dizem judeus, os das sinagogas. Ele se refere muito a este povo como hipócrita, né, como aquele povo que se acha assim que é o judeu, que é o crente, tipologizando para nossa fé, né, no evangelho, que é o evangelho tanto o Velho quanto o Novo Testamento, que compõe a Bíblia como um todo. É necessário que sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Quer dizer, isso se enquadra ao que a gente vem também sofrendo de retaliação por parte dos meso e dos pós-tribulacionistas. Quer dizer, eles ensinam a coisa errada por ganância, né, irmãos? Que coisa triste. E ainda nos difamam. Por pregarmos a verdade e sem exigir nada em troca, né? Sem exigir nada financeiro, e assim vai. Um de seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. E esse testemunho é verdadeiro. Então Paulo falando para Tito: é verdade essa fama que Creta tem.
Então, a gente tem que repreender, Tito. A gente tem que passar a verdade, doa quem doer, fique quem quiser contra nós. Resumindo, é isso, né, irmãos, que Paulo está falando aqui a Tito. Repreendam-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Olha que sério. Calabaeira lacheira labaz, ou rabaxere cantarabax. É muito sério mesmo, irmãos. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Que forte, né, irmãos? De fato, tanto a mente como a consciência deles está corrompida. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então eu li aqui Tito, capítulo 1, dos versos 5 ao 16. E como isso é atual, não é, meus amados? Como a gente se vê nesse contexto aí, como se Creta fosse uma extensão do mundo, da sociedade em que nós vivemos, onde é muito difícil pregar a verdade, sem que haja retaliação, sem que haja tentativa de nos destruir. Porém, nós não podemos nos calar, amém? E devemos seguir os conselhos que o apóstolo Paulo dá a Tito, como se nós fôssemos os Titos escolhidos para pregar em Creta. Você entende esse mistério, adaptando para o nosso contexto atual? Então é isso, eu queria deixar essa palavra aqui. Estava meditando agora aqui no meu quarto, tendo um momento com Deus e achei interessante compartilhar, amém, amados? Graça e paz a todos. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, do Ministério Casa de Oração Filadélfia, em Belém do Pará. E estou feliz, estou contente por poder caminhar junto a uma igreja tão inteligente, uma igreja tão ligada nos sinais e principalmente na palavra de Deus, que é a verdade absoluta, não há outra. Amém? Glórias a Deus.